Olá! Você sabia que a dor que você sente muitas vezes tem a ver com o desequilíbrio do seu corpo? No vídeo dessa semana, vamos falar um pouco sobre isso. E para ajudar a gente nesse tema, eu trouxe aqui meu amigo Márcio Devitt, que vai explicar para a gente melhor o que é a osteopatia. Márcio, obrigado por ter vindo aí. Explica pra gente o que é a osteopatia. A osteopatia, ela se trata de uma forma avaliativa, onde a gente trata e avalia o corpo como uma única unidade, como uma única estrutura. Onde a gente tenta avaliar a disfunção para poder tratar a dor. Porque nem sempre a dor que o paciente chega relatando para a gente se dá em origem no local dela. A gente busca a origem para poder tratar. Então a gente procura dar função para o corpo, para que o corpo mesmo se trate. Quando você reestrutura a homeostase do corpo, você consegue resolver o problema na origem e não ficar tratando pontos de dor ou pontos secundários. Enquanto você estiver tratando pontos secundários de dor ou disfunção, você nunca vai conseguir resolver 100% aquele caso. Sempre você vai ter recidiva, sempre você vai ter problemas relacionados com aquilo lá. Então, Márcio, é verdade que na osteopatia vocês tratam a função visceral, tem essa relação função visceral com dor? Sim, nós temos. Porque, assim, vamos colocar de uma maneira, vou tentar colocar de uma maneira que fique clara, ou que fique fácil de entender. Se eu tenho uma função visceral boa, aonde eu tenho uma motilidade boa e uma absorção boa de nutrientes, de água, de tudo, eu tenho uma homeostase, um equilíbrio do corpo bom. Agora, se eu faço uma alimentação, onde eu tenho uma alimentação ruim, onde eu causo muitos processos inflamatórios e acabo diminuindo a motilidade, acabo agredindo o corpo de alguma forma, aquela agressão não fica só local, porque nós temos vias de entrada e saída de informação. Para ficar um exemplo, para ser claro, se eu bato o joelho, para eu sentir essa dor do joelho, ela vem para o meu sistema nervoso, vai para o meu cérebro e volta para dizer aonde que está doendo. Ou para eu ter alguma reação, algum reflexo para tirar. Então, se eu tenho, por exemplo, uma alimentação onde eu tenho intolerância à lactose, ou intolerância a qualquer tipo de alimento que causa irritabilidade vamos dizer, no intestino, o intestino ele vai ficar hiperativo, mandando muita informação. Esse excesso de informação vai desencadear excesso de estímulos. O que acontece é o cruzamento desse excesso de estímulos com alguma, vamos colocar assim, uma inervação que vai para a perna, que passa pelo mesmo ramo, vai ocasionar uma alteração da postura da minha perna, aonde eu posso ter uma dor no joelho, por desenvolver uma condromalácia, ou às vezes uma epicondilite também está relacionado, por exemplo, com uma esteatose hepática. Por quê? Vamos supor, teu fígado tem uma função e um peso aonde o teu corpo está adaptado para aquilo lá. Você já tem várias disfunções e ainda há um aumento do volume e da carga do fígado. Ele está na posição dele seguro por ligamentos. E esses ligamentos se fixam em outras estruturas. Então, assim, quando a gente trata em unidade, uma única unidade, a gente tem que entender o seguinte: se eu tensiono um ligamento baixo, ele vai acabar passando essa tensão para outros lugares. Então, se eu tensiono em região de diafragma, por exemplo, eu pego a face da cárdia, da parte pulmonar, e eu vou sobrecarregando até a parte cervical.
Com isso eu acabo podendo dar uma disfunção cervical, que é onde eu pego o plexo braquial, dependendo da compressão, a irradiação vem para minha mão, vem para o meu cotovelo. E normalmente o que acontece? O paciente chega, eu estou com dor no cotovelo. O cara vai tratar o cotovelo. Ele não testa a função, não testa parte de inervação, parte de raiz nervosa, entendeu? Um exemplo que para mim é muito clássico é, por exemplo, a disfunção, a relação do mau funcionamento do estômago com a cervicalgia. E em muitos casos, por exemplo, eu tive um caso de um médico que ele estava com cirurgia marcada, que ele tinha hérnia cervical, e já tinha deixado de fazer atividade física, já tinha deixado de praticar os esportes que ele praticava. E acho que numa medida de desespero chegou até mim, foi indicado até mim. Diante da avaliação dele, tudo me conduzia para o estômago dele, para o mau funcionamento do estômago dele. Quando a gente começou a tratar com a osteopatia e a parte farmacológica, que entrou posterior, a gente conseguiu resolver o problema da cervical dele. Ele não teve que fazer a cirurgia e conseguiu retornar às atividades laborais dele e às atividades físicas. Então, assim, não tem como descartar nada. O teu corpo é uma única unidade onde ele tem que trabalhar em harmonia sempre. Então, mais uma vez, a gente vendo aí que a relação do intestino, do estômago, tem muito a ver com a qualidade do corpo, não só com o bem-estar físico, mas com a dor também, propriamente dita. Né? Pelo que o Márcio explicou para a gente aqui, se a gente não tiver uma função intestinal boa, Márcio, se eu estiver enganado, você me corrige, mas o nutriente não chega até aquele ponto e o corpo começa a responder em forma de dor. Sim. Ótimo. Márcio, quando que a pessoa deve procurar um osteopata? Hoje a gente busca muito quando a gente já está num processo de agressivo ou um processo avançado. Mas, por exemplo, se você pegar a cultura de Espanha, Europa, no pós-parto você já procura. Você procura para o neonatal, que aí você já garante uma melhor qualidade de vida. Então a cultura deles é até 3 meses o bebê recebeu o primeiro atendimento, a primeira avaliação osteopática. Interessante. Entendeu? Mas o que eu acho interessante, muito interessante, que eu acho que é uma coisa boa de marcar, você não precisa estar num quadro de dor ou num quadro de disfunção. Você pode buscar a qualquer momento o atendimento osteopático para uma avaliação, para uma prevenção, ou para uma correção leve, vamos colocar assim. E o que eu acho fantástico da osteopatia você nunca vai virar o escravo da osteopatia. Por quê? A função da osteopatia é pegar você, tratar o seu corpo para conseguir que ele fique equilibrado e seu corpo se trate. Então não é eu tornar você refém daquele tratamento. Não. É equilibrar seu corpo para que o seu corpo continue se tratando. Porque a gente produz os anti-inflamatórios que a gente precisa, a gente produz os analgésicos que a gente precisa, a gente produz os hormônios, tudo. Lógico, separando os indivíduos, onde, por exemplo, o cara tem uma nutrição ruim, tem uma absorção ruim, tem uma disfunção hormonal, intestinal, lógico, aí a gente tem como tentar amenizar ou dar uma melhor qualidade de vida, entendeu? Mas dentro das pessoas de função normais, seria interessante, pelo menos a cada 6 meses ou 1 ano, você buscar uma avaliação osteopática. Para a pessoa ter um equilíbrio total, para poder dar uma amenizada. Excelente. Qual é a maior procura no teu consultório, onde você atende, para poder ter esse benefício da osteopatia? Hoje eu tenho duas vertentes, né? As dos atletas, onde eles buscam
a melhorar a performance com algumas liberações, algumas manipulações para tirar algumas sobrecargas, e a grande maioria que é por dor, né? Dor no ombro, dor no cotovelo, dor no joelho, dor no pé, e assim, o que eu acho interessante, essas pessoas já passaram por diversos profissionais, e a gente acaba conseguindo avaliar um pouco melhor. Não significa que eu vou tratar todo mundo, ou o osteopata vai tratar todo mundo. Às vezes eu avalio melhor, falo, você precisa desse tipo de tratamento, segue para o profissional decorrente. Por exemplo, se eu pego um cara que eu consigo identificar que a função dele, a disfunção dele é alimentar, eu não vou prescrever uma dieta para ele, eu vou encaminhar para quem é devido, entendeu? Maravilha. E qual é a diferença, Márcio, do tratamento da osteopatia para a fisioterapia normal? Hoje a grande diferença que eu posso te marcar é assim, a fisioterapia ela ainda está um pouco limitada para o tratamento com a visão local, entendeu? E a osteopatia não, ela vai tratar o corpo como uma única unidade, independente de qual que seja o problema, entendeu? Porque a gente tem a visão que a parte nutricional, a parte hormonal, a parte alimentar, a parte de hidratação, que é muito importante, que as pessoas não levam em consideração a parte de hidratação como uma coisa muito séria. É muito sério a parte de hidratação. Como possível causa do problema. Por que eu dei muita ênfase na parte de hidratação? Eu costumo brincar assim, o teu corpo é composto de quê? 85% de água. Se você tem um déficit de ingestão de água, o teu corpo ele vai dar um jeito de tirar água de algum lugar. Então, por exemplo, se você bebe pouca água e você faz uma alimentação relativamente boa, você pode ter problema de constipação. Porque o teu organismo ele vai automaticamente, ele é programado para se salvar. Ele entende que você está numa estiagem de falta de água. Ele vai diminuir a sua motilidade intestinal para retirar mais água do bolo fecal. Então você começa com dois problemas. Um, que você fica constipado, e o outro, que você bebe água suja. Ninguém quer isso, né? Tá certo. Gente, ficou claro aqui o que é osteopatia. Márcio, muito obrigado por essa aula que você deu pra gente aqui. Pelo que deu para perceber, é um assunto aqui que a gente levaria 1 hora tranquilamente falando, mas infelizmente nosso tempo é curto. Agradeço aí a tua presença mais uma vez. Boa semana a todos. E Márcio De Vitti com a gente aqui. Obrigado.